Muito bom dia, nesta quarta-feira santa e majestosa do Senhor. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Episódio 62 da série Deus ama você do jeito que você é. Então, nós vamos meditar onde está tão graciosamente escrito, capítulo 5, os versos 6 a 8. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Então, irmãos, o apóstolo João, ele escreve estas cartas com alguns propósitos, tá? Primeiro propósito aqui de solidificar, de encorajar aqueles irmãos em relação à certeza da salvação, a partir da porta que Deus abriu, chamada Jesus Cristo de Nazaré. Outro propósito que eu consigo perceber é um descortinar, sabe, de alguns alicerces históricos da fé. Quando ele diz, olha, nós vimos, nós tocamos, nós apalpamos o verbo. E ele não era imaginação da nossa mente, da nossa cabeça, não. Ele não era fruto da nossa imaginação, sabe? Outro propósito é que, através desta carta, testar a fé dos irmãos. Porque os falsos mestres estavam ali corrompendo com toda sorte de heresia, blasfêmia e mentira. E eles estavam confusos naquele momento. E perguntas como, será que eu sou salvo mesmo? Será que eu posso ter certeza da minha salvação? Essas perguntas todas orbitavam na cabeça da igreja. Haja vista por tudo que ele escreveu até aqui, que a gente pode ver. Nós já estamos no capítulo 5, né? Já quase na metade. Então, por exemplo, no verso 13 do capítulo 5, eu quero ler para vocês, ele fala assim, ó: essas coisas vos escrevi a fim de vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Percebe? Fala que é completamente possível ter certeza da salvação. Não tenha dúvida nem por um momento sobre isso, tá? Ele diz aqui no capítulo 5, verso 13: ó, essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós, outros, que credes. Credes em quê? Em o nome do Filho de Deus. Percebe? Quem é que pode ter certeza da vida eterna? Aqueles que creem em o nome do Filho de Deus. Mas como eu vou evidenciar isto? É apenas uma questão intelectual, cognitiva? Não, não. De acordo com João, eu vou evidenciar isto pelo amor. Ele vai trazer o amor aqui como um parâmetro, um balizador, sabe? Como um meio para que possamos olhar para as nossas vidas e, de fato, ter a certeza da salvação. Ó, eu vou ler para vocês aqui 1 João capítulo 3, os versos 14 e 15. Observa só. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Verso 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Percebe? Então, e o que é que o amor tem a ver? João vai dizer que o amor existindo em nossas vidas, isso pode trazer tranquilidade para o nosso coração. Diante da revelação do Senhor, sabe, no último dia. E que revelação é esta? Sua volta. Olha aqui o verso 19 do capítulo 3 de 1 João. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Tá vendo?
Entendeu? Deu para fechar? Então, era o propósito de João, ao escrever esta carta, fazer com que aqueles irmãos pudessem testemunhar também em suas vidas. E de que, de fato, eles eram feitos de Deus. Eram eleitos de Deus. Eram escolhidos de Deus. E que, de fato, eles eram salvos. Entende? E aqui nós temos exatamente esta ideia, sabe? Em que o próprio Deus, ele traça aqui um testemunho histórico, porém um testemunho interno, que também é dado a nós por meio do seu Santo Espírito. Porque, por que crê em Jesus? Porque o próprio Pai dá testemunho. Sabe, e eu chamo a sua atenção aqui do verso 6 até o verso 8, tá? De 1 João, capítulo 5. Antes de nós refletirmos neste texto, eu quero resolver um probleminha com você. Eu não posso passar por cima desse texto e ignorá-lo simplesmente. Esse texto que está aqui entre colchetes, tá? Então, esse texto, eu vou ler aqui para vocês, capítulo 5, do 7 ao 8. Pois há 3 que dão testemunho, colchetes, abre colchete, no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra. Fecha colchete. Observa? Então, esse texto ele está em colchete porque ele não se encontra nos manuscritos antigos, mais antigos manuscritos gregos. Ele não se encontra. Tá? Acredita-se que essa colocação, né, que no céu, o Pai, a Palavra, o Espírito, e esses são 3, esses 3 são um, como testemunhas. Acredita-se que esse texto foi enxertado por um teólogo chamado Cipriano, por volta do século IV, do quarto século, né? E ele entrou no texto original por volta do século XIV, XV. Ele entrou no texto original, sabe? Então, acredita-se que esse texto não foi escrito pelo próprio João, aqui o discípulo que se intitula amado de Cristo, né? Agora presta atenção, isso não deve trazer crise para nós, porque todas as vezes que nos deparamos com um problema, né, manuscritológico, esse tipo de problema, né, chama-se manuscritológico, ele entrará entre colchetes, então você já sabe, tá entre colchetes, então não é do original, ok? E não é mentira também, né, que o Pai, a Palavra que representa Cristo e o Espírito Santo sejam uma alusão à Trindade. Porque Cipriano pegou esse texto aqui e falou sobre a Trindade. Por isso é comum, né? É comum nos encararmos aqui com um comentário sobre a Trindade de Cipriano. Portanto, não é mentira. Eu estou muito em paz quanto a isso. Sabe? Eu estou muito em paz. A Trindade, ela testifica sobre o Filho de Deus. Isso não é mentira. Né? Agora, está aqui, não é? Está aqui e acredita-se que não foi escrito por João. Mas não abala em nada a nossa fé em relação à suficiência das Escrituras, em relação à inspiração de Deus, não é? Isso também não abala em nada a doutrina da Trindade. Pelo contrário, ao meu ver, corrobora mais ainda. Porque se você for prestar atenção, no versículo 6 até o versículo 12 aqui de 1 João 5, vai estar falando mais uma vez sobre a Trindade. Essa dança harmônica, sabe? Que já tanto discorremos aqui nesta série. Então, quando você olha no verso 6, ele vai falar de Jesus Cristo. E no final do verso 6, vai falar do Espírito Santo. E no verso 9, vai falar do Pai, do Deus o Pai. Então, embora as Escrituras não apresentem a palavra Trindade expressamente, ela é real, não é? E gravita por toda a Escritura. Tenham um muito bom dia, com a paz e a luz do nosso amado Espírito Santo de Jesus.